Oi, minha gente, tudo bem? Estou passando brevemente para falar um pouquinho, dar algumas dicas que eu acho que são pertinentes, né? Espero que sejam, para o Enem, está previsto agora para, né, a primeira etapa dia 17, amanhã. Bem, nós treinamos muitos temas, né, na minha turma de médio, treinamos muitas temáticas. Eu me refiro à redação. Né? A ansiedade do aluno é querer saber qual o tema da redação, qual pode ser o tema da redação. Né? Infelizmente, a gente não pode falar exatamente o tema da redação, mas a gente sabe que tem que ser abordada uma questão social, né? E que seja uma questão, inclusive, de conhecimento do aluno, que o aluno tenha tido acesso à leitura, né? É claro que isso vai depender do quanto o aluno buscou de informação. Às vezes é aquele aluno que não, se for um aluno que não lê, que não se informa, ele vai ter uma dificuldade em qualquer tema, não é verdade? Mas são temas sociais e que sempre nós vamos usar, então, como é uma dissertativa, né, proposta para o Enem, aquela mesma fórmula que alguns professores até se referem, né, que é como uma receita de um bolo, né, que é uma receita já prefixada, aquela que vai evitar que o aluno cometa erros, né, na introdução, já abordar o tema, né, já apresentar dois argumentos que serão desenvolvidos ao longo do texto, né, e na intervenção, a solução, na verdade, a intervenção é a solução do problema que foi apresentado pelo aluno, né? Bem, nós treinamos várias temáticas, né? Na Isolado Português eu treinei várias temáticas com a minha turma, visando, assim, atender a um possível tema. Mas, como eu disse, nós não podemos adivinhar, não podemos dizer claramente qual será o tema. Cogita-se por umas dicas que têm sido dadas, né, dadas pelo INEP, pelo Ministério da Educação, inclusive, algumas dicas, né, que podem conduzir assim ao tema. Então, algumas pessoas estão considerando a questão da educação, né, o letramento, a alfabetização. Eu acredito também na formação docente, sabe? Eu acredito que pode cair alguma questão abordada da formação docente, visto que o ano 2020 foi um ano de muitas novidades para os professores, né, para todos nós. Então, nós que não tínhamos tantos costumes, assim, não tínhamos o hábito de usar as plataformas digitais, tivemos que aprender a utilizá-la, né? Quem já usava teve que realmente, passou a usar todo o tempo as plataformas digitais. Então, houve uma mudança no contexto de todo professor, né? Mas, enfim, muitos sentiram dificuldades enormes, alguns até ficaram, né, adoecidos por causa desta tensão em prol desta cobrança que foi imposta, né? E o alunado, a professora não também sofreu, claro, e muito, né? Muitos alunos tiveram essa questão da adaptação, me refiro especialmente aos alunos que são do médio, que prestaram o concurso, né, para o Enem este ano, ficaram muito apreensivos, né? É, na Isolada eu continuei com a mesma metodologia, mas eu entendo que o aluno precisava ter, o aluno do ensino médio ele precisa de todas as competências, né, de acesso a todas as disciplinas, e claro que algumas podem ter ficado sequeladas, né? Então, a gente pode, eu acredito, que pode ser cobrado este aspecto, sabe? Em relação a o docente, né, a capacitação docente que se faz necessária cada vez mais, especialmente nesse contexto da pandemia, né, bem como também a questão de uma inclusão, né, nesses meios agora, né, nas aulas remotas, de uma maneira mais eficiente dos alunos. Como, então, os alunos vão poder participar e tirar proveito, né? Porque a gente sabe que mudou a educação, né? Essa pandemia, ela veio para mudar, de fato, muitas questões. Bem, e aí o que a gente poderia observar? Levando em consideração que a temática poderia ser neste viés, né? Não estamos garantindo nada, obviamente, sabemos que o tema da redação pode abordar qualquer aspecto de âmbito social, né? Então não vamos garantir nada em relação a este tema, como eu falo isso para todos os meus alunos, né, que fazem redação, desde dos pequenininhos do sexto ano até os de concurso público, a gente não sabe
de esperar. Mas o que a gente sabe, os pequenos, eles fazem várias, pode cair no concurso deles qualquer gênero, então o deles é muito amplo em relação ao gênero, né? O do Enem não, é uma dissertativa argumentativa. Então, é muito bom, você já sabe qual é o gênero que vai ser cobrado, qual é a expectativa, né, que você deve seguir, a estrutura textual que você segue. Isso já é muito bom, né? O que é que nós temos que saber? Que precisamos apresentar a temática. Então, partindo do viés que seja uma questão relacionada à educação, o que é que a gente pode citar já como argumento? A Constituição, né, a Carta Maior, a Constituição diz que a educação é direito de todos, certo? E a educação, por ser direito de todos, ela tem que ser realmente, né, a Constituição tem que ser cumprida, tem que ser obedecida e tem que ser uma educação de qualidade. Então, mesmo mudando o cenário, né, brasileiro, a gente precisa saber que essa educação, essa formação decente, ela tem que existir. O aluno tem direito à educação. A Constituição ela serve como um embasamento, como argumento para várias questões, né? Porque a Constituição garante, diz que todo brasileiro tem que ter direito à educação, à saúde, à segurança. Então, citar a Constituição é como se fosse aquele argumento, né? Maravilhoso, aquele elemento assim de autoridade que a gente pode citar em diversas temáticas sociais, porque ela está para vários aspectos, né? Bem, mas no que diz respeito à educação, né? Vamos pensar na questão da educação. A gente pode ser cobrada a questão da evasão escolar, né? Se for em relação aos alunos. Então, a gente pode abordar a questão da evasão escolar, né? Da falta de interesse que alguns alunos têm pelas aulas, e por isso eles, né, se dispersam, não tem tanta, assim, vamos dizer, tanta gana, né, de persistir nos estudos, né? Então, a gente pode abordar essa questão. No que diz respeito aos professores, nós vimos também que é necessário, como eu comecei falando, né, uma formação docente cada vez mais atuante, né? Os professores têm que saber não só usar, porque a gente já usar um computador, usar um celular, usar uma plataforma digital. O professor ele precisa se capacitar de uma forma geral, né? Nós, professores, precisamos sempre estar atentos a isso, né? Não só ao ensino propriamente dito didático, a gente precisa também saber usar ferramentas de ensino. Então, minha gente, eu acho bem pertinente para quem vai fazer o Enem, a redação do Enem, estar a par dessas questões. Um aspecto bem recente, né, que a gente pode, eu gostaria muito que vocês aprofundassem o estudo, a pesquisa, era em torno da gamificação da educação, tá? O que é isso, professora? Isso é um aspecto que envolve docentes e discentes, tá? A gamificação, um termo usado, vem do inglês, né? É para dizer, usar os jogos, em ambientes que não eram propícios para eles. Então, é uma adaptação, né? A gamificação na escola seria o quê? Seriam os jogos usados como estímulo para o aluno. Jogos, obviamente, incluindo as disciplinas, português, matemática, né? O que acontece em jogo, minha gente? Em jogo, tem as regras, tem desafios, né? Em jogo se perde, em jogo se ganha. Então, tem muitas coisas positivas relacionadas à gamificação, tá? Tem muitas coisas positivas. Quais seriam algumas delas? Olha, o aluno ele tem que aprender a socializar. Então, um jogo que envolva, né, mais de uma pessoa, né, duas, três pessoas, um grupo, ele vai aprender a socializar, ele vai perder, ele vai aprender a perder. Ele vai querer ganhar, e ele vai ganhar algumas vezes, isso é bom, né, isso é estimulante. No processo de jogo, a gente sabe que tem a questão de se ganha, se perde, no jogo tem desafio, né, no jogo tem os avatares, né? Tudo isso cativa o aluno. E você pensa assim, é só o aluno fundamental? Não, é o aluno do médio também. Né? Então, um suporte, posso dizer assim, muito eficiente, né? E eficaz para a educação básica. Né? E nos jogos existem prêmios, né? Tudo isso são estimulantes, claro, né? Estimulam a educação, não é isso? E o aluno, ele ia atuar, então, aí como um protagonista, né? Ele ia deixar de ser ali apenas um coadjuvante, né? É tanto que quando a gente fala, veja, em educação, em aulas remotas, a preocupação é o quê? Ah, mas eu não vou participar, eu não vou...
E isso tem que ser uma preocupação do professor e do aluno mesmo, porque o aluno ele tem que ser protagonista da educação dele, na educação dele, né? Porque é ele que será inserido na sociedade por meio de sua profissão, né? A gente sabe que a educação, ela leva a pessoa a escolher sua profissão e você estuda visando uma profissão, mas não é só isso. O ensino médio, por exemplo, o Exame Nacional, né, do Ensino Médio, o Enem, ele é porque a redação é uma dissertativa argumentativa e se discute uma questão social, para saber como é que aquela pessoa, como é que aquele cidadão, né, em sua maioria adolescente, mas que está ali, né, entrando na vida adulta, alguns adultos, né, eu falei em sua maioria porque alguns adultos prestam Enem, claro, mas em sua maioria são adolescentes que estão ali em fase de transição e que eles têm já que ter uma postura na sociedade de tomar partidos, né? Ele tem que ter um pensamento crítico. Esse pensamento não pode ser assim aleatório, tem que ser bem fundamentado entre as questões dos argumentos, né? Então, minha gente, eu acho bem interessante vocês aprofundarem os estudos nesse aspecto, né? Claro que a gente falou agora dos alunos, né? Que seria um estímulo para o aluno. Como é que o professor se comporta nesse cenário aqui, trabalhando a questão da gamificação na educação, dos jogos sendo usados na educação? O professor também ele vai precisar se capacitar, né? O professor tem que desenvolver competências para envolver este público, não é isso? Este público, o público discente, vamos dizer, né? E o professor, ele vai, obviamente, precisa se atualizar nesse processo, não só nesse, porque surgiram outros processos que exigiram mudança no cenário, adaptações de professores, é tanto que existem capacitações constantes para o professor. Se você for falar, é necessário que o professor se capacite, isso acontece, capacitações durante todo o ano, várias capacitações. Quando a gente fala de capacitação do professor no Brasil, agora nesse contexto, né, nós estamos falando de capacitá-lo para as novas tecnologias na educação, né? Para que o estudo e o ensino seja estimulante, tá certo? Para que se evite a evasão escolar, né? Mas não é só exigir, jogar para o professor. O professor tem que ser estimulado pelas secretarias de educação, né, e tudo mais, a buscar essa capacitação, a saber que ele precisa, ele é uma peça fundamental na sociedade, né? Então ele precisa estar sempre estudando. Como é que você vai ensinar se você não estuda? Né? Se você não está, assim, relacionado, está antenado, como a gente diz, né? As questões atuais. Então, é necessário, né, que isso seja visto. Então, vejam só, eu passei rapidinho, não é para ensinar a fazer uma redação, né? Estou passando aqui para destacar um conteúdo, um aspecto que eu acho que pode ser cobrado na redação. Como eu já falei, nós treinamos vários aspectos, né? Várias temáticas relacionadas ao meio ambiente, a questão, várias questões relacionadas à pandemia, né? A questão do equilíbrio mental nesse contexto, o meio ambiente, né? Quais foram os impactos ambientais causados pela pandemia, né? Treinamos vários temas relacionados ao meio ambiente, inclusive a persistência das queimadas, né? A cultura das queimadas no Brasil. Então, lembrar que a gente precisa delimitar o tema, né? O tema educação é muito amplo. Ter cuidado com a observância do tema, porque se falar do docente, você trate dos aspectos relacionados ao docente, ao professorado. Se falar, né, dos discentes, trate dos alunos, tá certo? Saiba separar essas questões. E se eu falar da educação, então você tem que falar de um viés e do outro, porque a educação não interessa só ao aluno, nem só o professor, é o aluno e o professor, tá certo? Mas delimite o tema, seja objetivo, apresente argumentos plausíveis, não precisa você falar de coisas mirabolantes, né? A banca não quer saber ali, né, de questões, assim, cita todos os autores do mundo, não, seja objetivo, seja claro nos seus argumentos, mas saiba que a dissertativa argumentativa é um texto científico, então opte pelo impessoal, né? Saiba apresentar a temática, argumente aí aspectos que problematizem o tema, né? Para poder levar então ao seu outro parágrafo, que é o parágrafo da intervenção, onde você vai retomar brevemente o que você falou, né? Fazer uma síntese e apresentar uma solução ali, né?
que tenha agente, que tenha o meio de se resolver aquele problema. Como é que o agente vai resolver aquele problema? O agente pode ser o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, em relação ao tema, né? Nunca deixe vago, deve ser feito isso, mas quem vai fazer, né? Há um meio de se fazer isso, apresente como é que vai se fazer, né? Seja efetivo em sua proposta. A banca, ela quer isso, objetividade, né? Que você atenda diretamente ao tema, sem rodeios, sempre vá lá no seu rascunho observando para ver se você não está fugindo ao tema, falando de um aspecto próximo, mas que não é o que se pede, né? O povo tende muito a, por exemplo, um aspecto, falar do bullying e do racismo. O povo começa falando do racismo e termina falando do bullying, né? Começa falando do bullying e termina falando do racismo. Embora tenha questões ali relacionadas, mas uma coisa não é a outra. Então, a gente tem que saber diferenciar e apresentar bem o tema, certo? Então, né, calma, os alunos que estudaram estão bem preparados, a gente não precisa decorar, né, fórmulas prontas, até porque a redação, ela realmente vem como uma surpresa, porque é para explorar o que o aluno tem de conteúdo, né? Então, ter calma, fazer um rascunho bem organizado, né, equilibrado no tempo, para não passar, mas não precisa correr ao ponto de prejudicar a sua redação, corrigir o rascunho com atenção, ver se você cometeu algum impropério, alguma questão que você falou que não era para estar ali, né? Evitar informalidades, como eu já falei, é um texto científico, então a gente tem que ter um cuidado com essas questões, né? Não cometer impropérios, informalidades também não, clichês, né? Que a gente tem que evitar, e apresentar, segundo aquele tema que está ali sendo problematizado, uma solução, tá bom? É isso que a gente quer, usando na solução, mais uma vez, os agentes, os meios, né, em que este problema será, então, respondido, será solucionado, melhor dizendo, né? O problema será solucionado, tá certo? Então, eu espero que a prova seja maravilhosa, né? A prova de vocês seja uma prova maravilhosa. E depois eu quero saber, tá? Se alguém quiser deixar aqui alguma particularidade, pode ficar à vontade, tá certo? Sempre vou colocar aqui algumas dicas em relação aos concursos. Estamos abrindo agora, retomando, né, uma turma de concurso público, português básico. Eu vou até depois colocar aqui, apresentar todo o esquema do concurso para quem, do curso, perdão, para quem se interessar, tá certo? Um abraço, estou torcendo por todos que estudaram, que merecem muito passar, tá bom? Uma nota excelente e passar no curso que almejam, né? Um beijão.